Olá, Gil aqui. Estava procurando, dentre todos os meus escritos, as questões, boas questões sobre Santa Edgarda para trazer. Bons, bons escritos, coisas esclarecedoras. E me deparei com um escrito meu, eu própria. Uma outra eu, de uma outra época, mas uma eu bastante consciente de que talvez esse assunto não te interesse. Então, se você não consegue acompanhar o que eu digo, aqui é um bom momento, aqui ou qualquer momento desse vídeo, é um bom momento para você abandonar esse estudo e eu te faço esse convite agora, certo? Talvez eu e você não tenhamos a mesma aspiração, às vezes a gente não tem os mesmos. A gente talvez não tenha as mesmas opiniões, a gente talvez não tenha os mesmos interesses. Isso é super normal nos dias de hoje. Então, por gentileza, se você não me entende, fica à vontade para se retirar. E eu vou ficar bastante agradecida, né? Porque esse é um estudo seríssimo feito para quem está afim. E tem gente que não está. Então eu vou ler minhas próprias palavras. Aqui está datado de 22 de junho de 2022. Aguardado leitor, és-me caro. Raros são os que dedicam sua existência a trazer bens maiores para seus convivas no planeta. Muito se fala sobre qualidade de vida, hábitos alimentares, remédios, exercícios, atitudes preventivas, a importância do ambiente psicológico do indivíduo para a sua saúde. Assim criou-se um fértil terreno para a maquinaria do marketing pinçar os que buscam soluções imediatas para problemas acerca de seu bem-estar durante a estadia na vida. Nossa noção de saúde passa agora pela tranquilidade anestesiante da inexistência de um diagnóstico de doença, especialmente para os mais jovens, assim é. No entanto, é o humano um complexo indissociável entre corpo e alma. Para Santa Hildegarda de Bingen, saudável é estar em comunhão com Deus. Toda a noção de saúde, dois pontos. As pessoas confundem estar saudável com não ter um diagnóstico de doença, especialmente as mais jovens. Definir saúde tem aspectos emocionais, físicos e espirituais e mentais. O ser humano é um complexo indissociável entre corpo e alma. A alimentação é um ponto de equilíbrio, a manifestação da metafísica. A manifestação da metafísica de que seu corpo ignora que você tem uma alma. Alguns corpos sequer sabem que possuem uma alma. Então, se você não me entende, fica à vontade para se retirar. Eu agradeço. Existe um sistema de alimentação que enxerga. Para nós faz muito mais sentido acompanhar o sistema da Santa Hildegarda de Bingen. Ao leitor deixo que me defina confortavelmente o que são as artes liberais. Animada por falar entre convivas, tomo a liberdade de antemaniosa de pressupor que concordamos ter algo a ver com a investigação, conhecimento, desenvolvimento e aprimoramento das faculdades da alma. Durante toda a nossa estadia no viver, somos gratificados com o corpo, matéria ou causa material do ser humano, o veículo da alma. Nosso amigo Aristóteles nos traz a noção referencial de que a alma é definida por três características distintivas: o movimento, a sensação e a incorporeidade, sendo impossível sua realização sem um corpo. Mesmo o pensamento, que parecia ser uma exceção, não o é. Haja vista acontecer dentro do campo imaginativo. Uma vez que o campo é imaginativo, depende não apenas da mente no corpo para ocorrer. Sua natureza incorpórea tem infinitas possibilidades de formação
E nem sempre o campo imaginativo de um indivíduo específico será o ambiente propício para que tal ideia floresça. E a formação do imaginário está intrinsecamente relacionada com a trajetória física objetiva do corpo humano em questão desde seu nascimento. Por exemplo, não nascerá no imaginário de um full-life igloo man a ideia de que fertilizante para macieiras diluído é um fertilizante mais eficaz em abacateiros do que o produto próprio para abacates. É, portanto, a alma, de certa maneira, limitada pelo corpo. Mas, à medida em que tomamos a percepção de que é ilusão a separatividade entre corpo e alma, a alma, à medida que permitimos a ação de Deus em nossas vidas, a alma ilimita o corpo. Movimento, sensação e incorporeidade são características que o corpo acomoda da melhor forma possível. Vão escrito se não me acompanhas. Pergunto-vos, o que isso tem a ver com o que ingerimos? Sim, porque lindo movimento, linda incorporeidade, linda sensação de fome todo dia. Vou até pegar um cafezinho. Há, de fato, uma correlação entre o nosso alimento e a contundência de influência da alma no corpo? Ou não? Tanto faz o que você come e você é sempre você? Ah, não, eu depois do 20º uísque e 3 catuaba sou outra pessoa. Não, eu bebo tudo e sou sempre eu. Mas se eu tiver com fome, fome mesmo, aí sim eu sou outra pessoa. Eu, a paz do universo, só fico mal-humorado se não tiver o café com o pão pela manhã. Como é isso para você, né? Como nós podemos traçar conexões entre nossos humores, nosso estado de espírito e o que ingerimos. Há meios de diminuir a intensidade com que sofremos no corpo as paixões da alma? Essa pergunta é tudo o que um estudioso sério não quer se perguntar de verdade, porque um dos poucos prazeres a que se pode regozijar sem preocupações externas na vida intelectual é justamente poder comer à vontade. Porque exercício intelectivo realmente nos abre bastante o apetite. Daí, São Tomás de Aquino. Tá aí São Tomás de Aquino, né? O apelido dele era Boi Gordo, gostava sempre de ir a banquetes e andava bastante. Eu, particularmente, acho que ele desenvolveu a habilidade de meditar com Deus em seu tempo de hibernação após comer muito. Porque, em tese, nós comemos para fornecer energia para o nosso sistema biológico, mas o fato é que, por vezes, gastamos tanta energia para digerir o que acabamos de comer que ficamos inutilizados por algum tempo. É uma das tramas mais difíceis de se desenrolar no cotidiano do estudioso. A este, muito tempo lhe custa, e lhe é custoso porque o tempo de confecção do alimento é o tempo que ele deixou de investir na sua meditação de estudo, e o tempo de aplacar-lhe a fome emocional depois de uma próspera descoberta em belas palavras trazidas pelo Criador, a seu modo. Há meios de diminuir a intensidade com que sofremos no corpo as paixões da alma? Há meios práticos de ancorar a paz de espírito ao longo do dia? Sim. Dicas, receitas, amiga, temos, mas antes de tudo temos uma ideia a ser considerada com carinho e verdade. Santo Hildegarda nos trouxe uma medicina que contempla todas essas dimensões com este propósito. O que ainda está distante é o objeto sensível de toda a sua explanação. É sobre isso que vos falarei amorosamente. Evitarei durante toda esta explanação primática tags como venenos da cozinha ou dicas milagrosas de coisas que você nunca vai fazer. A internet gosta, mas não tem aplicação prática nenhuma. Eu já fui bem gordinha, eu gosto muito, muito, muito de comer coisas gostosas e eu respeito e admiro muito a resistência em assumir dietas. As pessoas que não conseguem
Adotar dietas para si eu as admiro, sinceramente. Portanto, a ideia aqui não é o retesamento por culpas, mas uma predisposição esperançosa de que alguém possa falar disso de forma amorosa. Trarei, portanto, o cerne da problemática. Eu não estou aqui, como eu já fui em nutricionistas, para a pessoa te descascar sem resolver seu problema. Eu me nego a fazer isso e eu vou me negar a fazer isso até o resto da vida. Não importa o quanto eu observe que isso seja comum, que isso pareça muito normal, né? Do ordinário, estamos de saco cheio, né? Eu tô bastante, particularmente. Trarei, portanto, o cerne da problemática a qual Santa Hildegarda não foi exposta e que exatamente por isso teve tanto sucesso em solucioná-la. Um singelo spoiler, ela deslancha uma medicina no sentido de explorar e nos ampliar a cosmovisão do que seja nosso hábito alimentar. Ela própria não experienciou o alimento como fruto da ideia de salvação, mas o fruto da cosmovisão ontológica cristã. Começo. O que são dietas? Com qual finalidade são criadas? O que aprendemos enquanto fazemos dieta? O que não se pode aprender fazendo dieta? Tem coisas que a gente não tem como aprender enquanto a gente está fazendo dieta, e é importante salientar esse tipo de questão. Eu vou falar primeiro o sentido de contrário, onde bebe Santa Hildegarda, tá bem? Ela bebe em fontes hipocráticas. Hipócrates assume que a dieta é um conjunto de hábitos de um indivíduo, ou seja, se a cidade onde nasce é virada para o nascente ou para o poente, se recebe em seus pulmões os encantos do Noto ou do Bóreas, se as águas de sua cidade são salgadas e duras, ou doce e amolecidas, se os convivas de mesma cidade têm mais o hábito de beber ou se de comer, se o labor que o indivíduo assume é de caráter intelectivo ou braçal, se de hábitos noturnos ou diurnos, a qualidade do sono, a qualidade do bolo fecal, suas capacidades metabólicas naturais, o pensamento hipocrático transduzido para problemas atuais, relacionados à questão seríssima da superestimulação dos sentidos externos e internos. É delicado, pois os sentidos são os filtros conectivos entre o ser e o exterior. Nos leva à pergunta grotescamente negligenciada em natureza essencial por qualquer plano de dietas moderno. Qual a forma da sua fome afetiva? Ao sentir raiva, tende a equalizar-se de que maneira? Você come sorvete? Toma uma cerveja? Passeia ao ar livre? Grita? Se masturba? Procura um amigo para desabafar? Vê um filme para se aquietar? Se recolhe em oração? São algumas questões relevantes na medicina prática de Hipócrates. E o conjunto dos seus hábitos é chamado dieta. Mas voltemos à nossa amiga querida medicina moderna, de seu ponto de vista, o que são dietas? Uma dieta desse jeitinho aí é independente da sua estrutura, sempre fruto de um recorte da realidade. Um objeto útil é perscrutado em seu funcionamento. O corpo é cuidadosamente decupado em seu funcionamento bioquímico, visando a eficiência, o coeficiente de rendimento ali cada vez maior. Objetivos úteis: primeiríssimo, emagrecer. Outros: perder massa gorda e ganhar massa muscular, clássico. Reduzir taxas de colesterol, promoção da autofagia do corpo, a regeneração celular, que começa a partir de 12 horas de jejum e alimentos que não disparam a insulina para te tirar do estado de jejum do corpo. Desculpa, regeneração celular que começa a partir de 12 horas de jejum e alimentos que não disparam a insulina não te tiram do estado de jejum do corpo. O chá de erva doce, por exemplo, é um desses exemplos, aclamadíssimo na medicina da Hildegarda. Dieta ortomolecular, nunca fiz essa porra. Fit, low carb já fiz, já fiz uma porrada de dieta. Dieta para diabético, tome, etc. Né? Todas essas dietas vêm da observação sobre o que temos em comum no funcionamento dos nossos corpos.
a partir da sistematização do funcionamento da maquinaria bioquímica do corpo humano, também vem a ideia de que as doenças ocorrem no corpo num primeiro momento exclusivamente em função do mau funcionamento bioquímico. Num segundo momento, a medicina adota a psicossoma como possibilidade de origem de doenças. Mas mesmo nesse momento da medicina, as dietas continuam intactas. Então, uma dieta é adotar um sistema alimentar de forma a nos proporcionar um resultado específico em relação ao corpo. Isso é ruim? Não. Alguém se deu ao trabalho de decupar tudo o que eu preciso comer para fazer determinadas modificações no meu corpo, seja por questões de saúde, estética e seja por quaisquer razões que sejam. Nos limpamos de alguns vícios, somos desafiados a operar nossa rotina de outra maneira, conhecemos um novo eu. Se você está fazendo dieta, não está satisfeito com alguma coisa e fica satisfeito depois que alcança seu objetivo. Logo, a inseparatividade de corpo e alma é manifestada mesmo que a dieta não tenha esse objetivo. Você experimenta um funcionamento diferente do seu ser. Isso é bom? Não sei, depende. Você conseguiu fazer a dieta mesmo passando vontade, alcançou o resultado e ficou feliz? Ou depois do almoço você pegou um chicote e em vez da sobremesa passou o dia inteiro tentando se convencer de que sim, I am a champion. E quando você finalmente resolveu comer aquele bombom 21 horas para soltar o chicote, foi nessa hora que você pegou um chicote de couro menos flexível ainda. Todo dia isso. Para 2 meses depois de você reparar que não perdeu peso nenhum, que não fez dieta nenhuma, resolve comer tudo para se presentear e engorda mais 5 quilos depois de não fazer a dieta e resolve fazer dieta de novo? Todo dia isso. Isso ocupa muito a alma, sabia? Tem algo que todos aprendem durante o período que se propõe a fazer dieta? Sim, o que todos aprendemos é que não funciona. É o que todos, sem exceção nenhuma, aprendem. Se você vai mal, você sabe onde ficam os nós. Se você vai bem, você sabe que antes ali tinha um nó. A identificação desses nós é valiosíssima, isso sim. Tem algo que todos não aprendemos com a dieta? Sim, a ter paz na alma. É o que não se pode aprender fazendo dieta. Pode-se aprender com uma dieta uma bela forma de se operar. Quando isso se transforma em um hábito alimentar, a alma pode ter um lar. Mas no período de dieta, não. Todas as dietas que existem no mundo são assim? Não. Existem basicamente 2 sistemas que tratam a alma de forma indissociável do corpo. Ambos os sistemas têm como base os humores. São eles a Ayurveda e o da doutora Hildegarda. O da doutora Hildegarda se perdeu por muitos anos até que 2 doutores na Alemanha, lendo seus escritos, fizeram 40 anos de experimentações, tratando seus pacientes com os remédios prescritos por Santa Hildegarda. Depois de 40 anos de sucesso, eles escrevem os manuais de medicina de Hildegarda, o conglomerado de teoria e prática que deram suporte à cura de seus pacientes. E mesmo esses doutores reconhecem que há uma impossibilidade de lhes prescrever os remédios de forma apartada de toda a riqueza vasta em beleza que é a metafísica sobre a qual toda a sua medicina repousa. Palavras de Hildegarda: Deus criou o mundo a partir de seus elementos para a glória do divino nome. Deus o fortaleceu com o vento, o conectou com as estrelas e por elas o iluminou, e o contemplou com todo tipo de criaturas. Deus então cercou e preencheu as criaturas humanas no mundo com todas as coisas e deu a elas um poder tremendo para, então, que toda a criação pudesse apoiar o humano em todas as coisas. Toda a natureza deve servi-los. Assim, então, podem viver no mundo, porque o tipo humano de criaturas não pode viver ou sobreviver sem a natureza. Próximo trecho. Humanos ficam no centro do cosmos a partir do momento em que são de melhor significado do que todas as outras criaturas que permanecem dependentes no mundo. Apesar de serem pequenos em estatura,
São grandiosos no poder de suas almas. Seus intelectos são direcionados para cima e seus pés permanecem em chão sólido. Então, são eles hábeis em colocar tanto as mais elevadas quanto as mais baixas das coisas em movimento. Próximo. O Criador criou também os elementos do mundo. Eles estão nos humanos, que vivem com eles. Eles são chamados fogo, ar, água e terra. Esses 4 elementos básicos são tão intimamente conectados e ligados juntos que nada tem o poder de separá-los um dos outros. Então, são eles tão estreitamente juntos que podem ser chamados de blocos primordiais de construção do cosmos. Os 4 tijolos de mundo foram bem conhecidos do campo da medicina por vários séculos. Eles são mencionados pelos físicos de Hipócrates a Paracelso e em fontes ainda mais antigas. Para Hildegard, os elementos são a chave de entendimento de toda a arte de cura. O número 4 não é apenas significante na construção do cosmos, mas também em sua maquiagem e em função dos seres humanos. Por exemplo, na teoria dos 4 humores, os 4 tipos sanguíneos, os 4 temperamentos e suas características, variando em homens e mulheres. Como já mostrado certo número de vezes, não só os 4 elementos são responsáveis pelo fato do mundo ser unido em um só, como também formam a estrutura do corpo humano. Sua distribuição e funções em todo o ser humano são de tal forma relevantes que eles constantemente sustentam a estadia do ser na pessoa, como também espalham por toda a parte tudo o que há de restante no mundo e tem seus efeitos. Fogo, ar, água e terra estão no humano do ser, e os humanos consistem deles. Do fogo tem o calor de seus corpos, do ar tem sua respiração, da água tem seu sangue, e da terra seus corpos, os materiais dos músculos e ossos. Eles podem agradecer ao fogo por sua visão, ao ar por sua audição, à água por seus movimentos, e à terra por sua habilidade de caminhar. Os 4 elementos determinam a constituição dos humores no ser humano e, assim, seu estado de saúde. Ninguém existe para além dos limites desse princípio cósmico. Tudo opera junto nesta ordem, em equilíbrio e em harmonia, e assim a pessoa permanece saudável e avivada. Quando os 4 elementos completam seu propósito correta e ordenadamente, de modo que o calor, o orvalho e a chuva vêm separadamente e em boa medida, e a seu tempo próprio, e mantenha a terra e seus frutos saudáveis, e então traga colheita abundante e boa saúde, então o mundo irá prosperar. Se todos esses vêm repentinamente ao mesmo tempo e não em suas estações, eles podem prantear a terra em pedaços e fazê-la doente. Da mesma maneira, os elementos mantêm a saúde da pessoa quando estão funcionando de maneira ordenada. Assim que eles se desviarem desse ordenamento, eles fazem com que a pessoa fique doente e causam sua morte. Enquanto o fluxo dos humores em uma pessoa funciona prosperamente e preserva o calor, umidade, sangue e carne, então a pessoa se apraz de boa saúde. Mas assim que eles fluírem todos de uma única vez e em excesso e sem cuidado, irão criar doenças, morte, calor e umidade, assim como sangue e carne. Assim é chamado a transição da queda de Adão. É quando vem todos os humores ao mesmo tempo. A alma não deseja sufocar o corpo com refeições pesadas que o impedem de respirar. Se o corpo não se sente bem, as forças da alma se enfraquecem. Mas se o corpo é privado dos alimentos que precisa devido a uma abstinência, enche o homem de uma tal vaidade que ele se acha já no paraíso, e isso é o que pode levá-lo a uma queda pelo orgulho. E por isso que Deus não deseja uma abstinência que não seja razoável. Diz São Gregório de Nisa, a dança é o regresso à ordem original da criação. Do fogo tem o calor de seus corpos, do ar tem sua respiração, da água tem seu sangue e da terra seus corpos.
os materiais dos músculos e dos ossos. Eles podem agradecer ao fogo por sua visão, ao ar por sua audição, à água por seus movimentos e à terra por sua habilidade de caminhar. Perceba aqui, a maior parte das sensações nos vem através da audição e da visão. Quando ela diz, eles podem agradecer ao fogo por sua visão, ao ar por sua audição, à água por seus movimentos e à terra por sua habilidade de caminhar, ela está justamente estabelecendo os blocos de conexão primeira entre a alma e o corpo. É este todo o mistério inesgotável dos 4 elementos, também presente na astrologia. Um minutinho rápido da relevância da astrologia na medicina de Hipócrates e Hildegarda. Os 4 elementos determinam a constituição dos humores no ser humano e assim seu estado de saúde. Ninguém existe para além dos limites desse princípio cósmico. Tudo opera junto nesta ordem, em equilíbrio e em harmonia, e assim a pessoa permanece saudável e avivada. Primeira evidência de saúde, portanto, é o brilho nos olhos. Vem o orvalho a beijar-lhe o solo pela manhã antes de receber o sol, que nutrirá a sua força, a seiva do todo, o verde, para que floresça. A chuva prazenteira ao fim de tarde lhe refresca a fronte, para relaxado contemplar da lua, que embalará o sono de toda a criação. Os humores devem vir de forma harmoniosa. Se experimentamos intensamente todos os humores ao mesmo tempo e nós vivemos isso em nosso tempo, o humano adoece. Assim, a harmonia completa original da humanidade de ser foi destruída pela queda no pecado. As várias combinações de fluidos dos 4 elementos resultam num total de 24 doenças básicas. De toda maneira, a pessoa que está salva, isto é, curada, pode alcançar um estado ainda melhor de saúde pela maneira adequada que Hildegarda propõe diagnóstico e terapia. Diagnóstico que, com autoestudo e dedicação, pode ser feito por si próprio. É um sistema de medicina que visa a autonomia do ser humano. Perigosíssimo, né? Uma coisa super perigosa. Né? Haverão perseguições espirituais e não sei por que as pessoas, e em algum momento as pessoas, assim como na profecia, não saberão por que estão agindo dessa forma. Nesse momento, não perguntem a mim. Ela divide o ser humano em linhas horizontais e atribui um grupo de vícios e virtudes para cada área do corpo humano. Há uma correlação entre os vícios e as virtudes e as vértebras da coluna humana. Também pode-se encontrar muitas dicas características quanto ao curso posterior da saúde de uma pessoa no estado dos olhos, como janelas para a alma. Janelas para a alma, não janelas da alma. Na coloração de sua pele, o som de sua voz e no humor da pessoa. Esses fenômenos têm importante consequência para o curso de um tratamento. Na hora de falar de princípios medicinais, a pele, ler doenças ectodermais e o eixo fígado-ouvido. Né? Agora está na moda gritar desafinado. A pessoa não vive em paz, ela é trancada dentro de um inferno, uma vez que a fonte da emissão da dissonância é ela própria. Na hora de falar de alimentação, ela não prescreve nenhum extremo vegetarianismo, nem uma dieta totalmente crua, nem é ela abstêmica. Vinho e cerveja têm uma função muito significativa na dieta, tanto como remédios, tanto quanto bebidas. O que é importante para Hildegarda é o efeito que a comida ou a bebida podem ter sobre a disposição, seja deixando-o feliz ou triste ou tendo uma influência psíquica negativa. A citação dos doutores, os métodos são ainda mais simples nos mais de 2.000 remédios de física, que é o livro dela, em que pessoas doentes com bons poderes de observação podem facilmente seguir uma investigação da doença a partir de seus próprios sintomas.
Se não tivéssemos anos de experiência com a arte de curar de Hildegarda, não iríamos nos aventurar em trazer este livro disponível para o público. Tudo o que aqui está foi devidamente testado e aprovado em nossa prática. Uma pessoa que foi curada de acordo com os métodos de Hildegarda e depois fica ainda mais saudável que antes do tratamento, o que não pode ser afirmado em relação à maior parte dos métodos de cura modernos. A arte de curar de Hildegarda é medicina preventiva. É o jeito mais fácil de prevenir as doenças de nossa civilização moderna, como as doenças cardíacas e circulatórias, bem como tratá-las. Nós precisamos, no entanto, deixar um ponto muito claro. Pode-se encontrar alívio para a dor de diversas maneiras, incluindo a medicina moderna. O equivalente espiritual da doença, o equivalente espiritual da doença precisa ser endereçado para uma verdadeira cura. Toda a aflição tem um significado. O que o Criador quer nos dizer com esta doença? Na sequência, né? Ei-vos, gentlemen, ladies and gentlemen, e asteriscos, a porra da medicina. Por volta de 500 remédios e métodos de tratamento foram testados pelo Dr. Hertzka e Dr. Strelo durante os últimos 40 anos e se provaram ser um sucesso para centenas de pacientes. Dois doutores alemães, pesquisando os limites da medicina moderna, encontram Santa Hildegarda. Testa-lhes os remédios que ela indica em seus pacientes e o sucesso que obtém os estimula a escrever. Começaram a pesquisar a medicina de Hildegarda. E Hildegarda chega. Então, né, no fim de tudo, a Ayurveda e Hildegarda concordam sobre: número 1, comida industrializada nem existe nesse sistema, né? Então, não se admire se um dia você olhar, né, para a humanidade jovem e você não reconhecer mais os princípios que pautaram a sua própria vida ali. Não tema, não busque enquadrar-se, certo? Machuca, dói, é dolorido. Bom, tá aqui a minha opinião sobre isso, é uma mera opinião, né? Então, comida industrializada nem existe no sistema, para com essa porra de leite de caixa e bolo panko. Número 1, rotinas matinais, raspar a língua, acordar o corpo, automassagem ou autoescovação, meditação, música, silêncio, jejum, uso integrado diário das propriedades curativas das plantas e ervas medicinais, estadia na natureza. Comida industrializada não existe. E 9, comida industrializada não alimenta sua alma com o néctar divino da criação. Problemas do Ayurveda. Demora muito tempo até que você seja capaz de inteligir os conceitos base. Na Santa Hildegarda isso é muito mais prático. E você sempre, na Ayurveda, você sempre vai estar na mão do médico. E mesmo que você seja o super dedicado e consiga tudo isso, ainda assim, você não vai ter conhecimento do mais limpo da sua alma, porque demora 11 anos para você estudar Ayurveda. A pessoa acaba tendo que ir para a Índia, aprende os humores com as bases sensoriais referentes à Índia e não aos humores referentes ao país que você está, né? Não faz a tradução desses humores para as nossas referências do Brasil. Então, as referências base dos humores estão todas cagadas. Virtudes cristãs no centro da medicina da Hildegarda. A alimentação dela também não pode ser transposta, né? Ela vai falar muito em espelta. Espelta é um negócio que tem lá na Alemanha, mas não tem aqui. Mas o que podemos extrair de pressupostos, a ciência atual embasa, de forma que podemos fazer uma transposição factível para os que quiserem adentrar neste espaço. Piada que precisa ser feita sobre Hildegarda, jesuíta. Hildegarda é jesuíta, muito prática. E é isso.